Olá, abençoados, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esse canal. Sempre agradecendo aí os novos inscritos e os inscritos, agradecendo aí pelas visualizações, pelos comentários. E boa noite a todos. E abençoados, mais uma vez eu estou aqui. Eu não costumo muito gravar vídeo consecutivos assim, em dias consecutivos, né? Estou gravando um dia sim, outro dia não, um dia sim, 2 dias não. Porém, nós iniciamos aqui ontem o entendimento da Páscoa, né? Que os ignorantes, os falsos pastores, mestres e apóstolos e profetas, essa macumba que está aí fora, né? Como eu já expliquei para vocês, a Bíblia é um conjunto de livros históricos e que não é mais profético e que não tem mais nada para se fazer, porque, mais uma vez, a Bíblia só foi escrita para o povo de Israel. É por isso que o religioso, ele lê a Bíblia, lê, e ele não consegue entender nada. Porque a Bíblia, ela foi escrita em linguagem de figuras e em parábolas. E isso significa que uma linguagem de figura são linguagem especialmente para um determinado povo, onde tem uma determinada cultura, onde tem um determinado entendimento, e que essa linguagem de figura para quem é religioso, para quem tem igreja, para quem tem falso pastor, não consegue entender. Porque, na verdade, a Bíblia não deixa de ser um entendimento espiritual, do qual você lê somente para você entender, por exemplo, o está consumado, que é uma coisa muito simples. Porém, como você não deixa nem o raciocínio fazer parte de você, você só recebe do cão guloso, do falso pastor, do falso mestre. E aí o que ele diz é o que você passa a entender. Ou seja, só mentira, só engano. Porque a Bíblia nunca foi escrita para brasileiro. O brasileiro não existia. A Bíblia nunca foi escrita para ninguém, a não ser para o povo de Israel. E que a Bíblia para eles lá, né? Ela já foi presente, ela já foi futuro, e ela passou a ser passado. Por quê? Porque eles estavam vivendo. Eles estavam vivendo aquela geração. E as promessas não foi para mim nem para tu. Nós não existia, só foi para eles. Então eles estavam vivendo. Eles estavam vivendo aquelas promessas. As promessas feitas através dos profetas, escolhidos por Deus, até João Batista. E a lei de Moisés, que tudo era sombra, que eles nunca chegaram a lugar nenhum, porque eram 613 mandamentos e ordenanças e que era impossível o homem cumprir. Então somente eles. Se você ler a Bíblia, está sempre falando do povo de Israel, citando cidades de Israel, citando o rei de Israel, citando Jesus de Nazaré, citando as cidades de Israel, daquele Israel que não é mais o mesmo, aquele Israel do qual o povo de Deus foi escolhido, para eles lá não existe mais. O que existe hoje a Israel que existe hoje, como eu já expliquei, da ONU, criado pela ONU. Então esse é o motivo de você não entender nada. E o que eu tenho que fazer, Lira? Jogar o teu pastor no lixo.
na privada. É esquecer a macumba chamada igreja, chamado santuário de Deus. O santuário de Deus é você, porque nós estamos no ministério do Espírito. O ministério do Espírito significa dizer que não tem nada a ver mais com nada visível, palpável. Tudo por entendimento na obra de Deus consumada, né? E pela tua fé. Para a tua fé em quê? Não é pela tua fé no teu ladrão, mas não é pela tua fé na tua igreja. É pela fé na obra de Deus consumada pelo Filho. E para você ter entendimento que você não existia e que só foi para ele, para o povo de Israel. Então a macumba da Santa Ceia é usada pelos esses feiticeiros, esses macumbeiros que se dizem representante de Deus aqui na terra. Não tem. Não existe mais representante de Deus na terra. Não existe mais. Não existe mais intercessor entre Deus e os homens. Só foi Jesus de Nazaré, homem. E ele não existe mais. Ele já consumou todas as coisas, entregou o reino ao Pai, e o Pai se fez um e todos. Então não tem mais intercessor, é ele mesmo. É ele mesmo, tudo é ele. Entende, abençoado? Então, né, vamos dar continuidade aqui, ver se dá para concluir hoje, né, a parte 2, a Páscoa só para o povo de Israel e não a macumba da Santa Ceia, parte 2. Eu vou tentar aqui correr para ver se dá tempo. Então, eu expliquei para vocês aqui, desde Êxodo 12:1, a instituição da Páscoa, e parei aqui no 16, aliás, parei no 18, e eu vou ler só mais algumas coisas aqui, e eu vou lá para Lucas, que o pilantra aí fora, né, o falso pastor, o falso mestre, o falso apóstolo, esses cães aí que te roubam, né, eles pegaram a Páscoa, transformaram na macumba da Santa Ceia. E aí, todo primeiro domingo de cada mês, eles fazem essa macumba, chamada Santa Ceia, que foi criado por eles, que na Bíblia não existe, nunca existiu. E tudo que existe aqui na Bíblia só foi para o povo de Israel. Foi passado, não é mais. A Bíblia inteira, abençoado, não é mais para ninguém. É para você ler, para entender que a Bíblia é passado, né? E que Deus já consumou todas as coisas, que Ele já habita em você. E você já tem tudo, é no Espírito, não é na carne. A carne, tudo que tu semear, tu vai colher. Então, ó, Êxodo 12:18. Vou ler aqui, senão não dá tempo. Continuando aqui, o que foi que o Deus de Israel, através de Moisés, mandou o povo de Israel fazer, a congregação de Israel. Não tem nada a ver comigo nem contigo. Nada da Bíblia. Nada! Absolutamente nada. Então, ó, Êxodo 12:18. Desde o dia 14, então, ó, a Páscoa, ela se iniciou no dia 14 e foi até o dia 21. Ou seja, a Páscoa passado, né, que essas coisas ruins aí da religião, eles ainda continuam a Páscoa, né, para vender peixe, para vender chocolate. Ou seja, os comerciantes, eles usam, isso virou uma religião, e se utiliza a Páscoa para vender peixe, para vender chocolate, que não tem nada a ver com o povo brasileiro. Não tem mais nada a ver nem com os judeus, abençoado, porque tudo já foi consumado. Você vai ver, eu vou ler para vocês lá em Lucas, ele disse, tenho vontade de fazer convosco esta última Páscoa. Então não existe mais Páscoa para Deus, nada existe mais. É só para os homens,
Essa pilantragem que tá aí fora, religião. Então, ó, Êxodo 12, 18. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis eles lá. Isso aqui tem um destinatário. É só o povo de Israel. Comereis pães asmos até a tarde do dia 21, ó. 7 dias. 14 com 7, 21. Do mesmo mês. 19. Por 7 dias, não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação, ó, de Israel. Não tem nada a ver contigo. Tu não é de Israel, tu nunca foi de Israel, abençoado. É tanto o peregrino como o natural da terra. 20. Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comerei pães asmos. Já expliquei para vocês que o pão asmo era o pão sem fermento. Que esse pão sem fermento, né, significa já doutrina, que seria a nova aliança. Nenhum. E esse pão levedado, né, significa exatamente a religião. A religião aqui é o pão fermentado, né, que é o pão da padaria, significa exatamente essa doutrina maldita que existe aí fora. Religião, a católica, a evangélica, todas. Toda religião hoje não tem nada a ver com Deus, abençoado. Que eles dizem que estão fazendo a obra do papai. Isso é um engano. A obra do papai, quem fez foi o filho. Não tem mais nada. É para tu viver uma vida maravilhosa, né? Procurando não fazer as obras da carne. Mesmo se tu fizer, o que você colher, o que você semear, você vai colher. Nada é proibido. Para isso tu tem livre-arbítrio. E o espírito já está pronto. Porque não depende de tu. Que tu vai para tua macumba todo dia dizendo que vai buscar a Deus, vai aceitar a Deus. Ô, abençoado, vai fazer campanha. Isso é macumba, abençoado. Macumba. 20. Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães asmos, o pão sem fermento. 21. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel. Quem eram os anciãos de Israel? Eram aqueles representantes que faziam parte lá da congregação. E lhes disse: escolhei, tomai cordeiro segundo a vossa família e imolai a Páscoa. Entendeu, bebê? A Páscoa. Não é a macumba da Santa Ceia. Não existe a macumba da Santa Ceia aqui na Bíblia. Não existe. Então, ó. Tomai um molho de isopor, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga das portas e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Então isso daqui foi a 10ª praga que Deus mandou para matar todos os primogênitos do Egito. E o povo de Israel, o povo de Deus, os judeus, os hebreus, eles foram protegidos exatamente pelo sangue do cordeiro que foi passado nas portas. Então viria o anjo da morte e onde tivesse o sangue ele passaria direto. Entendeu, criancinha? E que isso só foi para o povo de Israel. Que os macumbeiros hoje eles dizem assim, ó:
Só o sangue de Jesus tem poder. Não tem sangue, criancinha. Doutor Silva, não tem sangue. Espírito, doutor Silva, não tem sangue. Deus é Espírito. O que teve sangue passado foi o Jesus de Nazaré, homem, e o sangue dele ficou na cruz. Acabou. Não tem sangue. Nós estamos no ministério do Espírito. E Espírito não tem sangue, viu, doutor Silva inteligente? Então, ó, 23. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na vega da porta e em ambas as ombreiras, assará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre, em vossas casas, a casa dele lá. Isso aqui foi a Páscoa, que o feiticeiro, o macumbeiro, chamado pastor, apóstolo, bispo, profeta, né? Essas carniças que estão aí fora, inventaram a macumba da Santa Ceia. E o povo inteiro vive enganado. Entendeu, criancinhas? Criancinhas do sistema. Chupetinha. Então, Então, tudo isso daqui foi a 10ª praga do qual Deus enviou para o Egito. Então, 16 minutos. Vocês já entenderam? Eu creio que vocês já entenderam, né? Que não existe a macumba da Santa Ceia. Então, eu vou passar aqui, continuando a te explicar o que foi a Páscoa, né? Então, a Páscoa foi instituído pela lei de Moisés, e eu já expliquei para vocês o significado da Páscoa. Então, como vocês sabem, né? Só não faz crer. O Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, como o povo de Israel não conseguiram cumprir a lei de Moisés, e que Deus prometeu para o povo de Israel a vida eterna, né? O entendimento da vida eterna, que é por Espírito. A salvação, tirar o pecado do mundo, né? Então, ele enviou o seu filho, que era o próprio Deus, nascido da mulher, nascido sob a lei, para resgatar, presta atenção, doutor Silva, para resgatar os que estavam sob a lei. Quem era, Lira, que estava sob a lei? Só o povo de Israel, criancinha. Que o teu ladrão prega até hoje a lei de Moisés para vocês. E o que ele prega, Lira? O que ele manda fazer? A macumba da Santa Ceia? O dízimo, subir monte, descer monte, e não são nem todos, que não estão mais nem nessa aí, porque é muito sacrifício subir monte. E o ladrão nunca vai, ele manda os outros. E o resto da lei? Porque a lei, criancinha, foi passado 613 mandamentos e ordenanças para o povo de Israel, do qual não conseguiram cumprir nada, e que Deus enviou o Filho para cumprir a lei e os profetas. E ele já cumpriu, mas é claro, João 19, 28, 29 e 30. Vendo Jesus que tudo estava consumado para se cumprir, a escritura no singular. A escritura é a Bíblia, ô cãozinho. É a mesma coisa. Então ele disse: está consumado. Está consumado o quê? O cumprimento de toda a Bíblia, porque foi ele que veio cumprir. Não foi nada para homem cumprir, ô criancinha. Se Deus botasse alguma coisa na Bíblia para ele ir lá cumprir, e se eles cumprissem, né?
Aí não faria sentido quando ele disse: eu não divido a minha glória com ninguém. Então ele não dividiu, ele mesmo cumpriu tudo e falou: está consumado. E os ladrãozinhos inventaram tudo de novo e diz que estão fazendo a obra de papai para assaltar, para roubar. Entendeu, criança? E ninguém vê isso. Ninguém vê isso por quê? Porque os políticos são tudo amigo deles. Porque eles têm aí escravo, 10 mil, 20 mil. E Lira, e o que os políticos querem com esses 20 mil escravos? Voto! Só voto! Você vê que o Bolsonaro é assim, ó, com o pastor. Todos eles. Por quê? Porque são o dono da manada, a manada de incrédulo, a manada de pessoas sem entendimento, escravo do sistema. E aí é manipulado de todo jeito. É roubado, é assaltado, é enganado. E até o teu voto, tu só vota do que o teu pastor te manda. Criatura, acorda! Então, cara, olha, 21 minutos. Eu vou ver se dá tempo falar isso aqui. Eu acho que não vai dar. Que eu quero explicar isso aqui bem direitinho. Pra ver se esse neurônio que tu tem nessa cabeça descongela e você passa a ter entendimento de alguma coisa. E deixa essa macumba chamada religião. Qualquer uma. Qualquer uma. Então, ó. Agora eu vou te falar, né, do cumprimento da Páscoa por Jesus de Nazaré, tá? Como ele veio cumprir toda a lei, então aqui em Lucas 22, a partir do 7, ele veio cumprir a Páscoa, que o macumbeiro inventou a macumba da Santa Ceia. Então, ó, Lucas 22, 7, os discípulos preparam a Páscoa, viu, macumbeiro? É a Páscoa. 7. Eu vou iniciar a explicação disso aqui. 22 minutos. Eu vou usar aqui mais uns 5 minutos para não ficar muito rápido. E nós vamos concluir isso aqui na parte 3, tá? Então você que iniciou a parte 1 e agora a parte 2, não deixe de ver, para que você tenha um entendimento. Entendeu, criança? E você que passou a ter o entendimento, faz o que eu estou fazendo agora. Vai falar para outras pessoas. Entendeu? Porque essa macumba que está aí fora, né, chamada religião, eles são poderosos, abençoados. Eles se tornaram poderosos em todos os sentidos. E que realmente é difícil você combater isso daí. E que nós não estamos aqui querendo resolver os problemas do mundo. Não. A gente fala isso daqui por prazer, né? E de abrir a mente de algumas pessoas. Porque nós jamais vamos conseguir vencer isso aí. Porque já virou tradição, abençoado. Já virou tradição. E as pessoas não querem saber de ler nada, de pensar. A pessoa está preocupada de ir para macumba. Gritaria, falaria, uma coisa falando em língua que ninguém sabe o que é. E o cara ainda diz que Deus está bradando. Oh, criancinha. Deus não habita em santuário feito por mão de homens. Criancinha, vocês estão sempre contra Deus. Contra Deus no sentido figurado, né? Porque na verdade ninguém fica mais contra Deus, ninguém peca mais contra Deus. Ninguém peca mais contra Deus, abençoado. O pecado do mundo era a transgressão da lei. Ele já tirou. Então, ó, Lucas 22, 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos.
pão sem fermento, a Páscoa, em que importava comemorar a Páscoa. Viu, doutor Silva? 8. Jesus, pois, enviou Pedro e João. Quem foi, Lira, Pedro e João? Discípulo dele, do Jesus de Nazaré, que veio cumprir a Páscoa, que fazia parte da lei de Moisés. Então, ele, pois, enviou Pedro e João dizendo a ele lá, tá? Ide preparar-nos a Páscoa, para que a comamos. Então ele está dizendo para os discípulos, vão lá preparar a Páscoa para nós. Nós quem? Jesus de Nazaré e os 12 discípulos. Comer a Páscoa. Não é a macumba da Santa Ceia. Não é a macumba da Santa Ceia. 9. Eles, no plural, né? Os discípulos, lhe perguntaram a Jesus de Nazaré. Onde queres que a preparemos? Então agora ele vai responder. 10. Então lhes explicou Jesus. Ao entrar na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Seguiu até a casa em que ele entrar. 11. E dizei ao dono da casa: o mestre, Jesus homem, manda perguntar o rapaz lá, o dono da casa, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? 12. Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei o preparativo. Preparativo de quê? Da Páscoa. 13. E indo tudo encontrarão como Jesus. E indo tudo encontraram como Jesus lhes dissera. E prepararam a Páscoa. Não é a macumba da Santa Ceia, não existe. É o ladrão que inventou a macumba da Santa Ceia. O feiticeiro, o macumbeiro. O falso pastor, o falso profeta. A lei e os profetas vigoraram até João. Ou seja, o último profeta da Bíblia foi João Batista. Daí para frente, é só Deus. Ministério do Espírito. 14, a última Páscoa. Tá vendo? Então a última Páscoa foi ele lá que fez. E hoje existe Páscoa, Lira, para os homens. E para Deus, tudo está consumado, criancinha. É só macumba. O que está aí fora. Só para te enganar, para te roubar, para te escravizar, para te deixar assim, perturbado. Entende? Perturbado como, Lira? Com medo até da tua sombra. Entendeu, religioso? 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. Que na verdade eram os discípulos, né? 15. E disse-lhe a quem? Disse a ele lá, os discípulos: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Então, Jesus de Nazaré, ele já estava prestes a ser entregue por Judas, né? O diabo, o acusador. Então, ele disse: olha, eu tenho desejado comer com vocês aqui, com vocês que estão aqui na mesa, esta Páscoa. Mesmo porque ele estava cumprindo a Páscoa que foi passado, a lei de Moisés, antes do sofrimento. Que sofrimento? Porque a partir dali ia ser indicado o acusador, o diabo, Judas, que o ladrão aí também inventou esse diabo dele, um diabo espiritual que entra em tu e diz que tu vai fazer um monte de coisa e depois vai botar a culpa no diabo. Que coisa, Lira? Estuprar criança,
matar a criança, matar a esposa, porque levou chifre. E aí, o que tu vai dizer? Não foi eu, foi o diabo. É a mesma história do cara que foi preso e o delegado foi perguntar a ele, ele disse pro delegado, não foi eu não. Quem foi? Foi o diabo. Aí o delegado disse assim, pois então vamos fazer o seguinte, você vai ficar preso e assim que a gente achar esse diabo, a gente lhe solta e deixa o diabo solto. Abençoado! Isso é macumba, abençoado, esse diabo, esse satanás, esse demônio desse monte de ladrão aí, esse monte de feiticeiro, macumbeiro. E eu já expliquei para vocês o que significa diabo na Bíblia. Satanás, demônio. Não tem nada a ver com o que esse ladrão aí inventaram. Então ele disse, ó. E disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. 16. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. 17. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós. Então, olha, preste atenção. Jesus de Nazaré, né? Esse negócio de dar graça ao pão, isso é uma tradição que fazia parte do povo de Israel. Não sei se ainda faz. Então, ele pegou o cálice e dando graça e disse, recebei e reparti entre vós. Entre vós quem? Entre os 12 lá, que ele disse, eu tenho desejado comer convosco esta Páscoa. Então ele pegou o cálice, o vinho, o suco de uva, né? O suco de uva, e aí deu para ele, mandou ele dividir entre eles. Não tem nada a ver com essa loucura, com essa gritaria que o macumbeiro faz. Eles estavam ali para celebrar a Páscoa, que era só para ele. E o que foi a Páscoa? Já expliquei para vocês. Então eles estavam ali para comer pão asmo, para comer armas amargas, suco de uva e o cordeiro assado. Mais nada. E que não tem nada a ver com essa macumba que o cãozinho faz aí em cima dessa maldição chamada altar, dentro dessas arapucas, chamada igreja. (18) Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, do suco de uva, até que venha o reino de Deus. E o reino de Deus não é vida eterna, tá, pessoal? O reino de Deus não tem nada a ver com o pensamento do macumbeiro também. Então, abençoado, olha, 33 minutos, eu parei aqui no 18 e vou dar continuidade na parte 3 para concluir bem direitinho. A ceia do Senhor, que o macumbeiro diz que aqui é a Santa Ceia. Então, ó, eu vou parar aqui, vou botar aqui como parte 2 e vou dar continuidade à parte 3 e a conclusão, tá bom? Amanhã. Então, ó, agradecendo a vocês aí pela atenção, pedindo desculpa pelo tempo ultrapassado e mais uma vez boa noite e até a próxima.